Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass, prova de título de especialista em Medicina de Família e Comunidade. Agora edição 2026, agora com inscrições abertas. Eu sei que todo mundo fica desesperado, né? Mas calma que a gente vai resumir tudo o que você precisa saber sobre o edital, sobre a prova, sobre estudos, sobre a sua preparação, dentro dos próximos 60 minutos. Aqui, meu nome é Hélio e aqui comigo está o Lucas. E aí, Lucas? E aí, Hélio, muito boa noite, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos conversar aí na próxima horinha, nos próximos 60 minutos, sobre tudo aquilo que é importante de vocês saberem sobre a prova de título em Medicina de Família e Comunidade, edital 38, e como se preparar com o método, da melhor forma possível aí para chegar brilhando na hora da prova, viu? Isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Para começar, mandem aqui no chat boa noite, né? E mandem quantos anos de atuação na atenção primária vocês têm. Beleza? Para a gente saber aí como é que tá a preparação, quanto tempo vocês têm, também quantos pontos você tem no currículo, né? Com isso dá para saber mais ou menos ali. Quem animar também mandar de onde é, né? Sim, boa noite. 4 anos de atuação na atenção primária aqui de Minas Gerais. Ana Paula disse que o volume está muito baixo. Lucas, está me ouvindo bem? Eu tô, mas agora que eu reparei que eu tô te ouvindo bem, mas com o meu fone no máximo mesmo. Acho que talvez dá para você aumentar um pouquinho o volume do mic aí. Vê se agora melhora. Ah, agora melhorou. Pronto. Obrigado por avisar, Ana Paula. Valeu. Obrigado, Ana Paula. O Eliezer disse que tem 14 anos de atuação na atenção primária. 14 anos é um número excelente, né? Porque dá a pontuação máxima do currículo. 14 anos é nota 10 no currículo, Eliezer. Chegou bem demais. Eliezer, está com sorte. 9 anos de atuação, doutora Zoe. Parabéns, Zoe, por esses anos aí de experiência. Boa. Vai ter uma boa pontuação no currículo também. 4 anos da Caroline Carvalho. A Caroline é exatamente o contrário do Eliezer. O Eliezer, com 14 anos, chega com nota 10 no currículo. A Caroline, com 4 anos, chega exatamente com nota 0 de pontuação curricular. Caroline, bora, você vai precisar se esforçar demais. Vamos lá, vamos conosco. Exato, Caroline. 70 acertos aí, vamos embora. Bora. Mas não desiste não, viu? Várias pessoas com 0 pontos de currículo foram aprovadas na última prova. Nosso objetivo é esse. A BS tem 16 anos de atenção primária. Parabéns, BS. Boa, seja bem-vinda. O Júnior tem 9 anos na atenção básica. Seja bem-vindo. A Ana Paula tem 10 anos atuando. Boa. Então, reforçando, nosso objetivo aqui é resumir tudo o que você precisa saber sobre o edital novo, sobre as inscrições, sobre a prova, sobre pontuação de currículo, sobre estudos e a sua preparação dentro dos próximos 60 minutos, beleza? Então, separa um tempo aí, senta, concentra, presta atenção, porque vai ser muita informação em pouco tempo. Fechado? De preferência, vão anotando aí. E por que a gente está aqui? Porque na última prova, a gente estima que tiveram 22% de aprovação. Na verdade, essa é a última prova que a gente tem registro, né? Na última, a gente estima que tenha ficado por volta disso também. E aí, isso são todos os assuntos que a gente vai abordar e tentar explicar por que essa aprovação está tão baixa. E aí, lembrando que eu e o Lucas estamos aqui representando o Instituto Med Experts, é uma empresa com mais de 24 colaboradores. Se juntar a equipe de professores parceiros, isso aí passa de 40 fácil. E eu e o Lucas estamos aqui representando toda essa equipe para vocês, né? Nós somos apenas o rosto, tem uma equipe grande aqui por trás. A gente já está com mais de 600 aprovados na medicina de família. Na verdade, a gente já passou de 750, considerando os números que a gente tem da última prova. E os nossos alunos adoram a nossa estratégia de estudo. A gente vai falar sobre ela também. Então, a gente está falando aqui com propriedade, né? A gente é o que mais aprova na prova de título de medicina de família. Então, o que a gente vai trazer aqui é o que funciona para esses aprovados, são as recomendações que a gente deu para eles. E qual que é o contexto do título, Lucas? Vamos lembrar por que a galera está tão animada para fazer essa prova, por que tantas pessoas estão tentando essa prova? Perfeito.
Então, só para me apresentar um pouquinho para vocês, né, pessoal? Eu sou o Lucas, eu sou médico de família, fiz a residência em medicina de família, depois fiz a prova de título e hoje sou o coordenador aqui do preparatório. E a nossa missão aqui no Instituto MedExperts é formar médicos especialistas de qualidade. E a gente faz isso com um método de estudos validado, né? Um método de estudos com metodologias ativas de aprendizagem. Por que é importante você pensar, e se você está aqui conosco, é porque você está pensando em tirar o título em Medicina de Família e Comunidade? Bom, primeiro, porque nós já somos 500.000 de médicos no Brasil. Então, ao longo dos últimos anos, aí, ó, desde 1990, o número de médicos no Brasil cresceu em 4 vezes. Nós éramos 100 e tantos mil e agora já passamos dos 500, 600 mil médicos no Brasil. Ou seja, o mercado médico está mudando, né? Está acontecendo com o mercado médico na atualidade o que aconteceu mais ou menos na advocacia há alguns anos, né? No sentido de que tem tanto médico que você precisa de alguma coisa a mais para se diferenciar, né? Ontem ou anteontem, não me recordo, a gente teve uma live da AGESUS, Hélio, não sei se você percebeu, mas eles já disseram nessa live que eles não vão mais abrir seleções para médicos generalistas para contratação na AGESUS. A partir de agora, eles só vão abrir seleções para médicos de família com RQE. Eles já fizeram essa primeira seleção, que tinha 500 vagas, já chamaram aí mais de 600 médicos de família com RQE, ou seja, uma oportunidade exclusiva, e já disseram isso, né? A partir de agora, a gente só vai abrir novos chamamentos para médicos de família com RQE. Por quê? Porque nós ainda precisamos de muitos médicos de família no Brasil. Apesar de termos um contingente já transbordando de médicos generalistas, nós temos apenas 15.000 médicos de família no Brasil. É uma especialidade que cresce muito, que tem tido muito interesse, mas que ainda tem bastante espaço no mercado de trabalho. Por quê? Porque nós temos pelo menos 53 mil equipes de saúde da família homologadas, pagas pelo Ministério da Saúde. E, idealmente, na ideia da estratégia de saúde da família, o médico da equipe é um médico de família e comunidade, com especialidade, com RQE. Portanto, 53 menos 15, aí a gente tem pelo menos 38 mil cargos que podem ser ocupados por médicos de família na atenção básica à saúde pública, né? Não estamos nem falando da saúde suplementar e do privado aqui. E é por isso que a medicina de família e comunidade é a segunda especialidade que mais cresce no país em termos percentuais. Então, desde 2011 até 2024, a medicina de família e comunidade, o número de médicos de família e comunidade, cresceu em 549%. Então, mais de 13 mil novos MFCs na última década. Cada vez mais se conversa de que talvez o título venha a ser um pré-requisito para atuar na área, para atuar na atenção primária à saúde, né? Essa é a ideia, né? Será que o RQE é o novo CRM, né, para a atenção básica, para a atenção primária? Isso a gente observa também em outras especialidades, não é? Eu trabalho em um pronto atendimento aqui na minha cidade, em Fortaleza, onde só se contrata médicos com RQE. Médicos generalistas já não conseguem mais trabalhar em um bom hospital. Então, as oportunidades elas têm se estreitado para aquelas pessoas que têm um RQE, e na atenção primária o RQE é o RQE da medicina de família e comunidade. A própria sociedade brasileira tem cobrado que a especialidade seja um pré-requisito em seleções públicas. Então, em BH, por exemplo, a prefeitura de BH, você está em BH, né? Onde eu estou, né? Boa. Publicaram ali um edital de um concurso no ano passado, se não me engano, no comecinho do ano passado, e aí não tinha ali requisito de medicina de família e comunidade, benefícios específicos para o RQE, né? A gente sabe que ainda tem algumas cidades que ainda não colocam esses benefícios. A sociedade foi lá, pressionou eles, cobrou, e eles retificaram o edital do concurso. Ou seja, ter o RQE te dá oportunidades, né? Então, quando a gente para pensar por que tanta gente tem tentado o título em medicina de família e comunidade no último ano, e a gente quer começar essa live aqui falando disso com vocês, porque precisa ter bem claro na hora de você investir tempo, dinheiro, esforço, estudo para passar numa prova que não é uma prova fácil, é uma prova que vai te exigir esforço. Para que você quer fazer isso? Por que
agora, nesse momento da tua vida, investir na aquisição, né, na conquista de um novo título, né, de um título. Então, por que muitos médicos tentaram isso ao longo do último ano? Primeiro, pela possibilidade de um salário melhor. Então, em geral, médicos especialistas ganham até 24% a mais do que os seus pares generalistas. Isso não é opinião, isso não é o que eu vejo aqui na minha cidade, isso é dado, né? É claro que aqui é um dado aproximado, um dado médio. A gente tem outros dados falando de que médicos com RQE ganham, em média, 9 mil a mais do que médicos generalistas, enfim, tem diferentes dados quanto a isso. Mas isso é uma verdade, né? Então, o título ele se torna, nesse sentido, atrativo financeiramente falando. Segundo, porque o título te abre possibilidade, oportunidade de trabalhar em outros cenários, de trabalhar na atenção privada, né, como consultório, ou como atenção domiciliar, ou como telemedicina, mas de estruturar a tua carreira como especialista, né, que vai cuidar de pessoas e poder, enfim, ter a sua renda baseada nisso. O que é Abre muito muitas difícil. possibilidades, né? É muito difícil, né, Hélio? Você vê assim, um médico generalista se aventurando no consultório privado, assim, porque Não é não mais atrai, comum. né, o paciente, não é mais comum, né? Exato. Além disso, a possibilidade de se vincular a convênios, né, na saúde suplementar. Então, cada vez mais os planos de saúde têm aberto seleções para médicos com RQE e fechado as portas para médicos generalistas, né? Por isso que a gente fala que o RQE tem se tornado aí quase que o novo CRM. Outras oportunidades, oportunidade de docência, né, de se tornar professor, que é o que eu sempre quis fazer, o que eu hoje sou muito feliz em ter conquistado aqui na MedExperts, na universidade, na pós-graduação, e isso só foi possível mediante a apresentação do meu RQE, né? Foi o meu RQE, foi o meu título que me abriu essas portas para fazer aquilo que eu queria, que é ser professor e ser gestor, né? Hoje tenho cargos como gestor, como coordenador, e aí isso vale para várias áreas, né? Coordenador de equipe, coordenador de escala, coordenador de APS, responsável técnico de unidade. Então, tem várias oportunidades que se abrem a partir do momento que você tem o RQE. E aí, falando nesse sentido financeiro, eu trouxe aqui um exemplo dessa oportunidade de um edital recente da AGSUS, né, Agência Terceirizada que presta serviços para o SUS, em que houve um edital exclusivo para médicos de família e comunidade, com vagas presenciais e vagas para teletrabalho. Olha só, essa foi uma grande novidade que apareceu esse ano para nós. Um concurso, né, uma seleção para médicos de família e comunidade com RQE, para trabalhar home office, né, da sua casa, fazendo teletrabalho e com salários interessantes. Então, 40 horas, R$ 16.663, mais benefícios. Então, um valor bastante interessante, com bastantes vagas, né? Passava de 40 vagas aí, incluindo vagas de ampla concorrência e vagas específicas para cotas. Então, uma oportunidade que hoje, se você ainda não tem o título, você não tem acesso e que com o título você pode acessar essas especialidades. E aqui eu Bom, trouxe um exemplo, né, Hélio? Assim, isso não é a minha realidade, não vai ser a de todo mundo, mas é um exemplo de um colega que era generalista, trabalhava na UBS ali através de um programa de provimento, mais médicos, ganhava ali em torno dos R$ 15.000 por mês, trabalhando 40 horas na atenção primária à saúde. 36 horas no posto e mais algumas horas por semana ali de atividades de educação continuada obrigatória. E aí ele não tinha acesso à preceptoria, porque as universidades não contratam médicos sem RQE, não podia ser supervisor do Mais Médicos e não poderia entrar nesse teletrabalho da Jesus. E aí, a partir do momento que ele tem o RQE, primeiro que o salário na APS dele já sobe, né? Isso é uma estimativa aqui de 15 para 17 mil, mas há gratificações por ser especialista, há cargos há municípios, né, específicos, seleções que remuneram a mais os médicos com RQE. E aí, nas mesmas 40 horas que ele está no posto, agora, em vez de ganhar 15, ele ganha 17 mil. E, ao mesmo tempo, ele recebe 6 internos, todos os turnos que ficam com ele ali na unidade de saúde, e recebe 7 mil como preceptor do internato por ser especialista. Além disso, ele consegue fazer em horários intercalados, aí, então, estando no posto durante as manhãs e 2 ou 3 tardes, e as outras tardes e algumas noites ele faz teletrabalho.
ele consegue fazer a GESUS e supervisão do programa Mais Médicos para o Brasil. Então, é claro que aqui, no exemplo da esquerda, ele trabalhava só as 40 horas no posto. Agora, com o RQE, ele trabalha mais, porque ele quis, ele se interessa por trabalhar mais para ganhar mais. Mas sem precisar dobrar a carga horária, só aumentando algumas horas e horas de teletrabalho, juntando vínculos na mesma carga horária, ele conseguiu mais do que dobrar a sua remuneração mensal. Então, foi o RQE que abriu as portas para que ele pudesse ter isso. Além disso, a possibilidade de pleitear novos títulos, né? A partir do momento em que você tem o RQE, você pode utilizar a titulação como pré-requisito para ou fazer prova de título ou fazer prova de residência para medicina paliativa, para ultrassonografia geral, né? Agora, em 2026, a ultrassonografia geral exige uma área como pré-requisito e a medicina de família e comunidade é uma dessas áreas. Isso se deve à grande novidade de 2025, que igualou o peso do RQE por prova de título ou por residência. Até essa resolução da Comissão Nacional de Residência Médica, só o RQE por residência te permitia prestar provas de residência de subespecialidades e áreas de atuação. Ou seja, para fazer residência de medicina paliativa, você precisaria ter feito residência em medicina de família e comunidade. Desde que essa resolução foi publicada, você precisa ter o título em medicina de família e comunidade, mesmo que você tenha conseguido esse título sem fazer a residência, e sim pela prova de título. Então, isso se igualou, né? O RQE, por outras vias, como a prova de título, passa a servir como pré-requisito para acessar subespecialidades, e aí tem outras, né? Rancenologia, administração em saúde, que é uma área de atuação que eu sou especialista também, fiz essa especialidade, fiz essa residência, alergologia, imunologia, auditoria, gestão, preceptoria. Então, temos alguns R3, algumas áreas de atuação que são subespecialidades através da qual a medicina de família pode servir como um pré-requisito, né? E aqui está um motivo mais subjetivo, mas que é muito válido, né? Que é a possibilidade de você melhorar a qualidade do teu cuidado, de mudar a vida dos pacientes, né? A gente sabe que a estratégia de saúde da família foi pensada para ter médicos de família e comunidade, porque são médicos especialistas no cuidado integral, né? Então, quando você estuda para uma prova, adquire um título, você se atualiza, você desenvolve novas competências, novas habilidades, você atualiza seus conhecimentos e pode aplicar isso no cuidado dos teus pacientes. Você adquire mais satisfação profissional, né? Em geral, médicos especialistas têm maior satisfação do que médicos generalistas do ponto de vista de satisfação com o trabalho, mesmo profissional. E, além disso, tem a possibilidade de obter vantagens tendo o título durante o programa Mais Médicos, né? Vocês que fazem parte do programa Mais Médicos, vocês precisam dedicar uma carga horária toda semana ali para o curso de especialização do Mais Médicos, né? E a partir do momento que você tem o título, você consegue não precisar fazer essa carga horária semanal obrigatória, então isso já te poupa algumas horinhas semanais aí. A Ana Paula comentou aqui, né, sobre o Mais Médicos, né? Ela atua pelo Mais Médicos. Então, o profissional que atua pelo Mais Médicos conta para fazer a prova? Conta. O teu tempo de atuação no Mais Médicos conta, tá? Ele é válido. E aí, tendo o título, você consegue, inclusive, obter vantagens aí dentro do programa. Então, eu queria que vocês conversassem comigo aí no chat também, baseado nesses números aqui desse slide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual é a tua principal motivação para estar nessa live conosco hoje, para estar pensando em fazer essa prova de título, se é que você já se decidiu, se ainda está se decidindo, né? Por que você vai fazer essa prova? É para ter um salário melhor? Aí você digita aí número 1. É para trabalhar na atenção privada ou para ser professor? Digita aí no chat para mim número 2. E assim por diante, só para a gente saber mais ou menos para onde é que vocês estão indo, assim, por que é que vocês estão tirando esse título. Tem alguns também, Lucas, que eu sei que é por reconhecimento, né? Tipo, a Regina, que tem 22 anos de atenção primária. Ou o Oscar, que tem 20 anos de atenção primária. Alguém tinha 16, né? A Bessie tem 16 anos de atenção primária. Essas pessoas já atuam na atenção primária, têm muita experiência, o título vem como um reconhecimento de toda essa experiência que você adquiriu, né? Até, inclusive, para si mesmo, né?
Exatamente. No sentido de se presentear com o título, né? Depois de tantos anos se dedicando para isso, né? E o Vander, ele trouxe um outro motivo importante, que é continuar na atenção primária, né? Já há cenários na atenção primária em que a tua continuidade naquela equipe de saúde é ameaçada pela ausência de um RQE, né? Então você precisa do RQE para se manter, né? Então, esse é o slide aí para tirar print, né? Para grudar aí na cabeceira da cama, no móvel de cabeceira, no banheiro, na parede do banheiro, para se lembrar todos os dias do porquê. Por que eu vou fazer isso? Para que eu vou me dedicar para isso agora? Né? Precisa ter uma motivação para que você não desista no meio do caminho, para que você siga estudando até o dia da prova e consiga aí, no momento final, né, no final desse ano ainda, ali para dezembro, depois da prova, depois da aprovação, dezembro, janeiro, já conseguiu o teu título, recebeu o teu RQE em casa, né? Então vamos para a parte prática, vamos falar da prova, né? Então a próxima prova é a prova de título edição 38. Então, não quer passar o vídeo não, Lucas, do título? Podemos passar, você está com ele aí? Fácil? Tô. Boa. Essa é uma outra nota, recebendo em casa. Vem um envelope bonitão da MB. E olha que lindo que é esse título. É de emoldurar e colocar na parede, né? Realmente é um reconhecimento. É um momento mágico quando esse título chega na sua casa, né? Você se torna um médico especialista. Com certeza. Já pensou você atendendo na tua UBS com o título grudado atrás aqui, assim, ó? Nossa, chique demais. Então vamos lá. Então a prova 38, para você fazer a prova, você precisa cumprir pré-requisitos, tá, pessoal? E aí isso é importante que vocês entendam para não se dedicar excessivamente aí antes de você, de fato, saber se você tem direito a fazer a prova ou não. Então a prova é exclusiva para médicos com CRM ativo, então você precisa ter o CRM, tá? Não pode ser médico sem CRM. E aí tem 3 requisitos que você precisa cumprir para fazer a prova. Um dos 3. Ou você precisa ter feito residência em medicina de família e comunidade, isso é a grande minoria, né? Muito poucas pessoas que fizeram residência fazem a prova de título. Ou você precisa ter sido bolsista do programa Médicos pelo Brasil, programa da AGESUS, do governo, iniciado no governo Bolsonaro, que agora está sendo mesclado aí no programa do governo atual. Então, aquele programa que era da ADAPS e agora é da AGESUS, né? Então, precisa ter sido bolsista e ter concluído todas as etapas do curso de especialização. Ou então, o motivo mais comum aqui, que eu acho que é a grande maioria de vocês, o requisito é já ter atuado na atenção primária à saúde pelo período equivalente ao dobro do tempo da residência. É mais ou menos essa a ideia. Então, se a residência em medicina de família e comunidade dura 2 anos, você precisa ter atuado durante 4 anos, 48 meses, na atenção primária à saúde, com 40 horas semanais de carga horária, tá? Então... E se eu trabalho 20 horas semanais, Lucas? Dá também, só que aí você precisa ter atuado o dobro do tempo, né? Então, cargas horárias menores do que 40 horas semanais, elas são contadas, mas são contadas proporcionalmente. Então, se o teu vínculo é 20 horas semanais, você precisa ter atuado 8 anos nesse vínculo, né? 96 meses, e se for 30 horas semanais, são 64 meses, tá? Então, você precisa cumprir algum desses pré-requisitos. A comprovação do teu tempo de atuação ela é feita preferencialmente através de um cadastro chamado CNES. O CNES é um cadastro feito pela unidade de saúde, dizendo, atestando que você trabalha lá. Se você tem dúvida aí, acho que tem gente que tem dúvida aí se está apto ou não, tem gente que está no limite aí, né? Atuou 4 anos exatamente, ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, manda mensagem para a gente no direct do nosso Instagram. Como é que é o Instagram, Hélio? É MedExperts? MedExperts _. Então, manda uma mensagem para nós no direct no Instagram que a gente faz uma análise para vocês gratuita aí para avaliar o teu CNES com o teu CPF para ver se você está apto a fazer a prova, tá? A prova vai acontecer online no dia 8 de novembro de 2026. Então, a data está confirmada, né? A gente estava ansioso aí para saber quando é que vai ser a prova e foi confirmado que vai acontecer dia 8 de novembro, um domingo,
domingão, da tua casa você vai fazer a prova das 9 às 14 horas, tá? Do horário de Brasília. Então, 5 horas de duração de prova. Então, nós temos aqui um cronograma aí, basicamente, do edital, mostrando exatamente quais são os principais pontos aí desse edital. Primeiro, inscrições estão abertas. Desde ontem, as inscrições para o TMFC foram abertas. Então, está na Aí hora de se sim. inscrever. Finalmente, né? As inscrições vão de ontem até dia 7 de agosto de 2026. Então, essa é a hora de se inscrever. O que é que eu aconselharia? Não se inscreva na prova de título hoje ainda, não vá com ansiedade para fazer isso, porque na hora de se inscrever, você já precisa mandar todos os documentos que comprovam a tua aptidão, requisito, que comprovam a tua pontuação curricular, inclusive. Então, faça isso com calma. Você tem até o começo do mês que vem para fazer, e aí é interessante que você faça isso com calma, olhando ali o nosso passo a passo de guia da inscrição que os nossos alunos têm, participando da nossa mentoria currículo, que a gente vai detalhar. A prova acontece dia 8 de novembro, então você tem aí 4 meses para estudar, né? Julho, agosto, setembro, outubro, mais uma semaninha aí de novembro. E antes disso tem um pré-teste. O resultado definitivo vai sair dia 29 de janeiro, 2 meses e meio depois da prova, para que em fevereiro do ano que vem, no comecinho de fevereiro, você já esteja com seu RQE em mãos. Quais são os valores para se inscrever? Os valores variam entre R$ 500 até R$ 1.700. O valor padrão é R$ 1.700 para se inscrever na prova. Se você se associar à AMB, cai para 1.500. Se você se associar à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, cai para 1.050. E o custo da associação, da anuidade, é de R$ 480. Então, vai sair aí 1.530, acaba tendo um desconto de R$ 170. Financeiramente, pode valer a pena. Ainda tem um desconto de 20% se você for preceptor, né, de graduação ou de residência, tá? E aí, você vai passar, então, já guarde um dinheirinho para pagar também os custos da confecção do teu título lá no mês de fevereiro de 2027, que vai de 930 a 1.400 reais, tá bem? Então, são esses os valores. E o que é que a gente teve Muita gente, Lucas, fala que é caro, né? Gente, não tô aqui para julgar se é caro ou se é barato. Mas pensem que é o preço do seu título de especialista. Entendeu? É um investimento que vai voltar para o resto da sua vida, né? Você vai morrer como médico especialista. Você quer ser para sempre. Se você diluir esse custo aí pela sua carreira, o custo fica irrisório, né? Até pelas oportunidades financeiras que isso vai te dar, né? É um investimento. Exatamente. Esse dinheiro volta muito rápido com as oportunidades, com as portas que ele abre. O ROI é rapidinho, né? Boa. Então, o que mudou nesse edital, né? No edital 38 em relação ao edital passado? Bom, o edital saiu quase idêntico, teve poucas mudanças. As bibliografias foram basicamente mantidas, só foi acrescentada uma referência que é a Política Nacional de Atenção à População Privada de Liberdade, e alguns capítulos do tratado específico foram removidos ali, para não conflitar com outras bibliografias. Mas a pontuação curricular foi mantida, a nota de corte foi mantida, e para não dizer que não mudaram nada, eles ainda acrescentaram uma regrinha nova para monitoramento de vídeo durante a prova, para garantir que você não vai colar na hora da prova. Ou seja, foram mantidas as regras dos editais 36 e 37, que foram os editais mais difíceis da história da prova de título de MFC desde então. Então, mantiveram o mesmo sarrafo, né? Notícia boa. O edital veio igual, né? Não tem muitas novidades, estabilidade. Notícia ruim. Veio igual ao edital mais difícil da história. Exatamente, perfeito. A Bessie perguntou como se associar à sociedade. Entra no site da SBMFC e vai ter facinho lá para você associar a associação, e aí eles vão gerar um boleto, um link de pagamento para você, e aí depois, quando você já tiver pago a associação, aí sim você se inscreve na prova, tá? Como é que funciona a prova? Então, o processo seletivo como um todo, ele tem 100 pontos, né? Desses 100 pontos, 90 pontos são de prova e 10 pontos são de avaliação curricular. E a prova, por sua vez, ela é dividida nessas duas modalidades. Uma prova teórica, com 80 questões, portanto, valendo 80 pontos.
uma prova teórico-prática com 10 questões, portanto, valendo 10 pontos, e aí 80 com 10 somam-se com os 10 do currículo para fechar os 100 pontos possíveis do processo seletivo. E a nota de corte, a nota que você precisa atingir para ser aprovado é 70 pontos. Desses 100 pontos, você precisa atingir 70 pontos. E como é que é feito isso? Primeiro, você vai fazer a prova. Depois, só lá em dezembro, é que o seu currículo talvez vai ser avaliado. Então, você vai fazer a prova com 90 questões. Se na prova você acertar 70 questões ou mais, você já fez os seus 70 pontos, você já está automaticamente aprovado. Você vai receber o seu RQE, o seu currículo não vai nem ser avaliado, porque a prova não tem classificação primeiro, segundo, é atingir os 70, RQE na mão, tá? Se você, na prova, se for mal, se você acertar menos do que 60 questões, bom, ainda que você tivesse um currículo nota 10, você não conseguiria atingir os 70 pontos, portanto, você está automaticamente reprovado. Teu currículo também não vai ser avaliado. Então, o seu currículo só vai ser avaliado se você ficar nesse meio termo aqui, nesse limbo entre 60 e 69 questões, e com a pontuação curricular você conseguir atingir esses 70 pontos da nota de corte. Então, o teu currículo só vai ser avaliado depois da prova se você preencher esse requisito, tá? E aí, o que a gente percebe... Aí que entra, Lucas, o conceito de passar com folga, né? Passar com folga é um conceito de você foi aprovado sem eles corrigirem seu currículo. Aí você passou com estrelinha. No final, o título de todo mundo é igual, né? Mas e a saúde cardíaca fica como? A ansiedade, os recursos. A gente quer que vocês passem com folga, né? Exato. E por que é importante entender isso aqui, né? Porque, por exemplo, a Bessie, que tem 16 anos, ou quem mais comentou ali, o Eliezer, que tem 14 anos, teoricamente vocês já chegam com currículo nota 10. Portanto, a tua meta para você planejar, o teu objetivo é acertar pelo menos 60 questões, porque você já tem um currículo nota 10 e você faz 70. Alguém que tem um currículo que não tem uma boa pontuação precisa objetivar acertar 70 questões na prova, para chegar sobrando e não precisar, não depender da avaliação curricular, né? Essa é a ideia. Boa. Perfeito. E aí, o que a gente percebe, né, nos últimos editais, nas últimas edições do TMFC, é que o nível da prova ficou mais difícil, pessoal. Agora, desde a edição 36, os temas clínicos, né, doença, diagnóstico, tratamento, manejo, se baseia no BMJ, o BMJ Best Practice, que é uma plataforma de atualização clínica, de atualização bibliográfica, tipo um up-to-date, ali, se é que você conhece o up-to-date, mas é do Jornal de Medicina Britânico, e essa é a grande referência da prova agora. Tem também os PCDTs, as linhas de cuidado, os livros, mas o que a gente percebe é que o nível da prova ficou mais difícil. A gente tem tido nessas últimas provas mais questões de clínica detalhista, assim, mais questõezinhas de rodapé, de detalhezinhos específicos. O nível de dificuldade das questões aumentou, tá? É importante você entender isso para se preparar para a prova, considerando as mudanças recentes que ela teve. E aí, como é que funciona a prova? Você vai ter ali 80 questões da prova teórica, então questões assim objetivas, para questões de melhor alternativa, para você marcar ali A, B, C ou D, e depois você vai partir imediatamente para uma prova teórico-prática. O que é a teórico-prática? Também é uma prova objetiva, com 10 questões de A, B, C, D, só que essas questões são referentes a vídeos, então você vai assistir no seu notebook um vídeo de um encontro clínico, de uma consulta simulada ali com atores, e aí você vai responder a questões sobre esses vídeos, sobre essas situações. Nossa, professor, eu nunca fiz esse tipo de prova, eu não tenho muita familiaridade com isso. Então, você precisa treinar, de fato, essa prova teórico-prática, né? Um modelo de prova diferente, e aí a gente oferece para vocês, em nossos simulados, questões teórico-práticas aí para que você treine essa modalidade de prova, tá? Antes de você fazer a prova, você precisa fazer o chamado pré-teste, que é obrigatório. Sem o pré-teste, se você não fizer ou não passar no pré-teste, você não faz a prova. O pré-teste, ele é um teste do ambiente virtual. Então, você não vai testar o teu conhecimento, a tua concentração, não. Você vai testar o notebook, a câmera, o microfone,
a conexão, a internet. Então, você vai testar o navegador, vai testar o ambiente de prova, isso é obrigatório. E aí, o que é que você precisa para fazer a prova? Primeiro, você precisa de um notebook, não pode ser computador de mesa, desktop, com gabinete, precisa ser um notebook, precisa ter uma câmera e um microfone, energia estável, internet de qualidade, e a prova deve ser feita preferencialmente no Brasil. Se você vai estar fora do Brasil nesse dia, você precisa já solicitar para eles com antecedência, tá? E se eu tenho um computador, Lucas? Aposenta esse computador aí, compra um notebook, ou empresta um notebook de alguém durante alguns dias, porque precisa ser notebook, não pode ser computador, isso é uma limitação clara do edital, tá? Então não pode usar computador desktop, não pode usar tablet, não pode usar teclado ou mouse extra, tá? E aí, por que que é cheio dessas regrinhas? Porque você vai estar sob monitoramento de áudio e de vídeo constantes durante a prova. Vai ter lá de lado da tela, você não vai estar enxergando, um fiscal observador. Então você tem que estar num local calmo, silencioso, como eu estou aqui, iluminado, não pode ter ninguém conversando, não pode ter uma terceira pessoa que fale contigo, a esposa, o filho que vai chamar a tua atenção, vai te fazer uma pergunta, não pode, tá? E aí tem detalhezinhos específicos sobre a prova que a gente vai orientar vocês quando chegar mais perto. Né? Não pode utilizar máscara, não pode ter nada tampando o rosto, para que eles possam te observar bem direitinho. E aí nesse edital tem essa novidade, né, Hélio? Se tem alguém aqui que já tentou o edital passado, né? Se já tentou uma prova e vai precisar tentar de novo, para esse edital tem uma novidade, que é um segundo dispositivo obrigatório. Agora, além do notebook, você precisa ter um celular. Esse celular vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui atrás, filmando você. Qual que é a ideia? Nesse celular, exato, você vai precisar ler um QR Code e esse QR Code vai fornecer à sociedade acesso à tua câmera. E aí essa câmera vai estar posicionada, esse celular vai estar posicionado aqui atrás te filmando, filmando você e filmando o notebook, para que eles vejam exatamente que você não está com uma cola posicionada logo aqui debaixo da câmera que não esteja pegando. Então, essa é a ideia aqui, uma representação gráfica. Então, você sentado na mesa com o notebook, com a câmera, e lá atrás o celular posicionado. E aí, é claro, esse celular tem que estar no silencioso, ele não pode tocar, né? Não pode ficar recebendo mensagens durante o momento da prova. Se você receber uma mensagem ou uma ligação, você só não pode atendê-los, não pode respondê-los, tá? E aí você tem que estar em um ambiente iluminado e a tela lá atrás tem que ser uma parede lisa, sem quadros, sem livros, sem objetos, viu? Isso é uma novidade desse edital também. Professor, eu quero entender o que é que cai nessa prova, porque a medicina de família é uma especialidade muito ampla, né? Eu queria entender o que é que cai na prova. Bom, para que vocês entendam o que é que cai na prova, a gente fez uma análise estatística das últimas provas. Posso mandar o link para eles no chat aqui, Hélio? Sim, senhor. Então, vocês já receberam o acesso ao guia da aprovação no e-mail de vocês, né? Se vocês se cadastraram no nosso link. Mas eu estou mandando aqui, então está aqui no chat, você pode acessar esse link. Ó, se você for do time dos preguiçosos, como às vezes eu sou, você pode chamar a gente no Instagram, comentando e-book ou guia, que eu tô aqui na live com o Instagram da empresa logado, eu te mando o link do e-book. Beleza? Pra você já ter direto no seu celular. Boa. Então, nesse guia da aprovação, a gente mostra para vocês, gratuitamente, sem te cobrar nada, como é que funciona a prova, exatamente os detalhes da prova e uma análise estatística completa de quais foram os temas que mais caíram nas últimas 10 provas. A gente te dá aqui insights estratégicos, assim, ó, temas que apareceram mais nas últimas provas, temas que se destacaram. Então, isso aqui é valiosíssimo, valiosíssimo se você vai se preparar para essa prova. Por exemplo, atenção a populações específicas, né? Saúde da população LGBTQIAPN+, saúde da população privada de liberdade, da população em situação de rua, da população negra, saúde planetária, né? Então, conhecimentos aí relacionados a desenvolvimento sustentável, a impactos ambientais. Então, tudo isso tem aparecido muito nas últimas provas. E em contrapartida, você precisa também entender o que é que não tem aparecido tanto. Por exemplo, urgências e emergências. Já foi um tema importante para a prova, ali caía sempre 4 questões aí na prova. Nas últimas provas, isso apareceu muito pouquinho, 0,6% da prova. Então, com esse guia, vocês conseguem ter acesso a uma análise completa das provas.
E eu digo isso porque nós conhecemos a prova como ninguém. Nós estamos aqui vivenciando provas de título, avaliando todas as provas, questão por questão, debatendo essas questões entre o nosso grupo de professores. E nesse guia a gente te fornece um raio-x completo, um blueprint, assim, para você saber exatamente não só os assuntos que caem, mas o que a questão cobra. Olha naquele gráfico lá, ó. Você vai saber que as questões de diagnóstico são mais difíceis do que as questões de rastreamento ou do que as questões de comunicação. Então, você precisa saber que quando você for estudar as doenças, você precisa se aprofundar bem no diagnóstico. Quando você for estudar cuidados paliativos e fim de vida, você precisa saber detalhes, porque as questões sobre isso são mais difíceis, por exemplo, do que as questões sobre comunicação ou sobre rastreamento. E é importante entender isso porque o que a gente vê no dia a dia não é exatamente o que cai na prova. Então, por exemplo, saúde planetária, cuidados paliativos, populações específicas, pode não ser temas que você tem muita experiência no seu dia a dia na APS, mas cai bastante na prova, tá? Então, a gente tem relatos aí de candidatos que fizeram provas anteriores e que erram muita questão porque marcou com base no dia a dia, naquilo que vivencia na prática. E a prova não necessariamente vai refletir isso, tá? É por isso que, enquanto a demanda pelo título fica cada vez maior, o número de inscritos só aumenta, o nível de dificuldade diminui cada vez mais. Então, no edital 35, há um ano e meio atrás, a gente tinha em torno de 80% de aprovação. E no edital anterior, 36, a gente teve em torno de 80% de reprovação. Se inverteu. 20% de aprovação, 22%. Como diz aquela música, né? Tempo bom não volta mais. Tempo bom Saudade, não volta quanto tempo mais. faz? Quanto antes você fizer a prova, melhor. A medicina fica cada vez mais complexa, cada vez mais diretrizes, mais protocolos, mais algoritmos. Então, não deixe para depois, tente fazer essa prova agora, tá? Nós temos aí 6.000 páginas só de livrões, de grandes livrões, tratado de MFC, tratado de atenção, tratado de saúde LGBT, vários pequenos livrinhos de 300, 400 páginas, vários manuais e protocolos específicos do Ministério da Saúde, todos os PCDTs, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, todos fazem parte da referência, todas as linhas de cuidado, a gente tem a diretriz brasileira de hipertensão arterial, a gente tem políticas nacionais específicas que fazem parte da prova, e ainda por cima temos o BMJ Best Practice, que é essa plataforma, como eu comentei para vocês, não é um livro, não é um PDF, a gente não consegue nem saber quantas páginas tem no BMJ, porque ele é uma plataforma clicável com centenas de capítulos, cada um deles com centenas de páginas. Então, tem mais de 12.000 páginas de bibliografia recomendada aí, e isso é, claro, é natural, porque a medicina de família e comunidade ela é muito ampla, você precisa saber muita coisa, só que isso dificulta a tua preparação. Como é que você vai estudar para essa prova baseando-se em livros, né? Simplesmente abrindo o tratado na página 1 e começa aí. Você vai conseguir ler 12.000 páginas de bibliografia daqui até a prova, né? Sem contar que frequentemente a gente tem bibliografias conflitantes. Então, aqui, por exemplo, 4 bibliografias diferentes que estão no edital sobre hipertensão arterial. Qual que você vai estudar, né? Então é importante que você se prepare, mas se prepare com estratégia, com método, porque se você simplesmente sair estudando por conta própria, essa metodologia vai ficar bem difícil. Por quê? Porque você precisa começar a estudar o quanto antes. Esse é um momento ideal para você começar a estudar. É claro, é melhor que você tivesse começado a estudar especificamente para essa prova há 6 meses? Pô, é melhor. Só que quanto mais tempo você demora para começar a estudar, mais difícil fica. Cai tudo isso aqui na prova. Daqui até o dia da prova, a gente tem 4 meses. Então, dá tempo de, em 120 dias, você estudar de maneira estratégica. E aí, professor, quanto que eu vou precisar me dedicar? Bom, quanto você puder. Mas se você conseguir dedicar aí em torno de 4 horas por semana para estudo, 3, 4 horas por semana, é muito possível que você chegue na prova sobrando, que é essa a ideia, né? Então, é possível passar com folga. A gente tem alunos que conseguem passar com 70% da prova, com 70 pontos direto na prova, sem precisar complementar com o currículo, né? Esse é o nosso objetivo, que você passe com folga sem precisar do currículo, sem que o seu currículo seja nem avaliado, tá? Amém.
Então, a gente está falando aqui sobre as dificuldades, sobre o que cai, mas é claro, isso não é para desesperá-los, isso é para fornecer a vocês informações para que vocês entendam que a preparação ela é difícil, mas ela é possível. Se você se preparar com método, então a gente tem relato aqui dos nossos alunos de que mesmo o 36 tendo sido uma edição muito difícil, tornou-se possível por causa da MedExperts, por causa dos professores que respondem às dúvidas, por causa das aulas na semana de revisão pré-prova, por causa das atualizações que a gente faz sobre o BMJ, dos simulados que são muito bem elaborados, né? Sem a MedExperts talvez tivesse ficado impossível. E aí a gente está falando aqui do que é que funciona, mas é interessante também, Hélio, falar do que é que não funciona, né? Do que é que gera reprovação, do que é que gera necessidade de tentar de novo, e de novo, e de novo, né? Pô, galera que tá conversando comigo no Instagram aí, vou dar uma pausa agora para trazer isso aqui, tá? Então, quais são as 7 grandes causas de reprovação na última prova, né? Esses 80% que não passaram. Qual o erro que eles cometeram? O primeiro foi contar só com conhecimento da prática, né, Lucas? Como você trouxe aqui, a prova não cobra necessariamente o que é comum na prática. Endócrino, por exemplo, que a gente vê muito na prática, né? Na prova tem caído pouco. Enquanto outros assuntos, tipo atenção a populações específicas, já era alto e está aumentando ainda, né? Cuidados paliativos, está aumentando. Saúde planetária, está aumentando. Então, são temas que você precisa ficar de olho, porque você não tem muito contato com eles na prática. Não é uma coisa que você conseguiria fazer só com a sua experiência. Então, o estudo precisa ser específico para a prova. Senão, é um erro que pode te levar até a sua reprovação. O segundo é estudar só lendo o livro e assistindo aula. Porque a gente já tem muitas evidências mostrando que isso não funciona. E isso até para alunos nossos, tá? Eu sei que tem alunos aí acompanhando a live. Quando eu converso com vocês, eu sempre pergunto, né? Como é que você estudou para a última prova? Hoje eu conversei com uma aluna, Lucas, que ela tinha assistido todas as aulas, mas ela fez só 66 questões. E aí ela ficou por um acerto só. E eu tenho muita confiança que se ela tivesse feito o dobro de questões, ela teria conseguido esse acerto a mais. Talvez mais questões, né? Então, só assistir aulas não funciona, não é o suficiente. Terceiro, não simular a prova. Gente, imagine a experiência de você fazer uma prova no computador, 4 horas seguidas, olhando para a mesma tela. Para começar, quando foi a última vez que você fez uma prova de 4 horas de duração? Talvez você que acabou de fazer 4 anos, seja mais recente, né? Mas e vocês aí, ó, tipo o Dr. Oscar, que tem 20 anos de PSF? Oscar, me responde aí no chat. Quando foi a última vez que você fez uma prova com 4 horas de duração? E uma prova de 4 horas de duração olhando para a tela? Na verdade, são 5 horas, né, Lucas, no total? 5 5 horas horas. olhando para uma tela. Você já fez isso alguma vez na sua vida? E com a webcam ligada, o celular aqui atrás, você não pode ficar desviando o que você chama atenção. Quando você passa a questão, você não pode voltar para ela, você só passa para a próxima questão. Não é uma prova de papel que você pode ficar indo e voltando, né? É uma experiência muito diferente, que se você não tiver passado por ela algumas vezes, vai te dar ansiedade, vai te dar branco, porque o branco, ele acontece quando você está buscando um conhecimento que está na sua mente, mas você não sabe exatamente onde ele está, porque o contexto que você está recuperando ele é muito diferente do contexto onde você guardou, ou porque você revisou ele poucas vezes. Ou seja, quem não simula a prova, normalmente é reprovado. Às vezes por nervosismo, às vezes por outros motivos. Quarto motivo, deixar para estudar só na última hora. O melhor momento para começar a estudar era em janeiro, né? Vários alunos nossos começaram a estudar em janeiro. Perfeito. O segundo melhor momento é hoje, porque o ontem não existe mais, né? Então, é hoje. Agora, não deixem para o último dia do edital para começar a estudar. Não deixem para esperar chegar um mês da prova, eu vou tirar uma licença e vou estudar um mês. Porque não é assim que estudo funciona. Você precisa de tempo para sedimentar o conhecimento, né? É muito melhor você estudar um pouquinho todo dia do que estudar muito de uma vez só. Então, não deixe para estudar de última hora. Quinto erro, não ter um plano de estudos. Beleza, você vai sair, escutou tudo que o Lucas falou, tudo que eu falei, vai sair daqui motivado e vai falar, pronto, amanhã eu estudo. E aí você vai fazer o quê? Abrir um livro e lá na página 1 e ler ele até a página 1000?
Você vai fazer as provas antigas? Você é esperto, você vai fazer as provas antigas. Beleza. Mas e o que você errar? Você vai pesquisar onde? Vai mandar para IA? Será que isso vai dar certo? E me diz aqui, o BMJ, como que você vai fazer? Porque tem muito conhecimento que está só lá, né? E essas diretrizes que estão espalhadas? Você vai ler uma por uma? Ou seja, você precisa, é muita bibliografia, são 14 mil páginas, como o Lucas falou, né? Você precisa ter um plano de estudos. Sexta maior causa de reprovação, falta de tempo ou procrastinação produtiva. Eu sei que muitos de vocês vão trazer isso aqui como principal motivo. Ah, falta de tempo. Mas, na verdade, falta de tempo é falta de quê? De priorização. Né? E aí que entra a procrastinação produtiva. Hoje em dia, ninguém mais, quando você vira adulto, né, você tem muitas responsabilidades, né, quando você muda o nível do joguinho da vida ali, você não deixa de fazer as tarefas mais ficando à toa, né, igual era na adolescência ou na infância. A gente deixa de fazer uma tarefa importante, preenchendo o nosso dia com outras tarefas menos importantes. A gente inverte a hierarquia. Então você vai decidir que 2026 é o ano que você se torna um especialista em medicina de família. Essa é a sua prioridade para esse ano. E aí você vai chegar em casa depois do seu trabalho. Você vai lavar a louça? Você vai arrumar a casa, fazer faxina? Você vai fazer compras no supermercado? Não vai. Deixa para depois. Primeiro o seu estudo, 1 hora por dia, 2 horas por dia, meia hora por dia que seja, né? Mas primeiro o seu estudo. Prioridade significa fazer primeiro. Porque vocês vão ver que quando vocês decidirem que vocês querem estudar, de repente vai dar uma vontade de lavar a louça, uma vontade de limpar a casa. Por quê? No fundo é uma vontade de não fazer a coisa mais importante, né? Então tomem muito cuidado com esse erro, tá? Não, às vezes não é falta de tempo, às vezes é falta de prioridade. E sétima grande causa de reprovação é não focar nos temas mais prevalentes. O tempo de todo mundo aqui é limitado, a prova está logo ali, você não pode se dar o luxo de estudar todos os temas com perfeição, isso não existe. Você vai ter que escolher alguns temas para focar mais. Por que não focar nos temas que mais quero nas últimas provas? Bem óbvio que isso é uma boa ideia, né? Então, essas foram as 7 grandes causas de reprovação. Quem não foi aprovado, 90% não foi aprovado por causa de um desses motivos aqui. Então, é esses motivos que você tem que fugir. Beleza? Agora, e o que funciona? A gente falou sobre o que reprovou. E os 22% que foram aprovados? Metade deles deve ter começado a estudar quando o edital saiu. Como que essas pessoas conseguiram ser aprovadas? O que eles fizeram de diferente? Como que eles conseguiram passar com folga, né? A prova foi difícil? Beleza, mas teve várias pessoas que passaram com folga, sem nem precisar do currículo. O que eles fizeram de diferente? Estudaram do jeito certo. Estudaram do jeito certo. O que é o jeito certo? O jeito certo, ele é interessante porque todo exame médico, que ele é muito desafiador, as pessoas estudam do mesmo jeito. Inclusive no exame médico que é o mais difícil do mundo. Vocês sabem qual é? É o USMLE, a residência médica nos Estados Unidos. Por que ela é mais difícil? Porque você tem médicos do mundo inteiro competindo por poucas vagas nos melhores hospitais do mundo, que estão lá nos Estados Unidos. Então, essa prova se torna muito competitiva. É as Olimpíadas da prova de medicina, né? Prova de residência no Brasil também está se tornando esse nível, né? Também está virando umas Olimpíadas, assim. E nesses dois ambientes, as pessoas estudam de forma muito parecida. Volume de questão, volume de flashcard, vocês vão ver. Mas existe um jeito, um padrão para estudar para essas provas de medicina. Primeiro erro. A gente vai falar sobre 4 princípios, tá? Aqui, que resumem essa estratégia. Primeiro, aprendizado passivo é igual a baixa absorção. Anota aí, ó. Aprendizado passivo é baixa absorção. O que é o aprendizado passivo? É quando o conhecimento ele sai da tela do papel e vem até você. Por exemplo, leitura, por exemplo, escutar, por exemplo, ver, ouvir e escutar, que seria assistir, né? Assistir uma aula, por exemplo. Tudo isso gera menos de 50% da absorção. Ou seja, no momento em que o conhecimento entra na sua cabeça, você já perde metade. Até mais, né? No caso de leitura. Muito normal você ler uma página e não lembrar o que você leu na página, não é verdade? Quem não passa por isso? Então, aprendizado passivo é igual a baixa retenção. É isso que a ciência mostra. O que funciona é aprendizado ativo. O que é aprendizado ativo? É quando o conhecimento sai da tela do papel, vem até você e você devolve o conhecimento. Então, discutir, praticar com questões, flashcards.
Porque como é que funciona o flashcard, né? Para quem não sabe. Aqui na frente dele tem uma pergunta, a gente vai mostrar um exemplo no final. Mas aqui na frente dele tem uma pergunta, aqui atrás tem a resposta. Você vai ler a pergunta e você vai tentar falar em voz alta ou na sua mente qual que é a resposta. E aí você olha no verso se você acertou ou não. Tá vendo que o papel tá te dando um input para você dar o output pro papel de novo e conferir. Então, por isso que é um estudo ativo. Estudo ativo é igual a retenção de conhecimento. O estudo ativo é o que funciona. Né? Por isso que quem estuda para essas provas muito difíceis, estuda com volume de questões, volume de flashcards. Então, esse é o nosso primeiro princípio. Estuda de forma ativa, com questões e flashcards. Segundo princípio, é normal esquecer coisas que você estuda. Existe, inclusive, uma curva que foi descrita por um cientista chamado Ebbinghaus, que descreve a velocidade com que a gente esquece as coisas. E essa curva, ela mostra que, depois de um dia da sessão de estudo, aqui, ó, a gente já esqueceu 70%. E depois de um mês, a gente já esqueceu 80%. Então, pensa comigo. Prova em novembro. Tudo que você estudar em julho, agosto e setembro, e uma boa parte de outubro, você vai ter esquecido pelo menos 80% no dia da prova. Não dá, né? Não dá. Qual que é a solução para esse problema? Sessões de revisão. Você precisa estar o tempo todo revisando os conhecimentos novos que você aprende. Porque a cada vez que você revisa, você zera o prazo, e você está vendo que a cada curva que a gente muda aqui, ó, cada uma dessas curvas é uma sessão de revisão. A cada curva, a curva vai ficando mais horizontal. Por quê? Cada vez que você revisa, você reforça aquele caminho ali dos neurônios, né? Você reforça aquele conhecimento, ele fica mais sedimentado. Você pode se dar ao luxo de ficar mais tempo sem revisar. Você vai guardar ele por mais tempo, né? É outro jeito de dizer. Então você vai estudar, por exemplo, horas depois, um dia depois, uma semana depois, um mês depois. O padrão ouro disso aqui chama repetição espaçada, né? É quando você consegue revisar igual está descrito aqui no gráfico. Ó. Eu vou revisar primeiro amanhã, depois eu reviso daqui a uma semana, depois eu reviso daqui a um mês. Esse é o padrão ouro, tá? Esse é o padrão ouro do nosso segundo princípio, que é revisão espaçada ou só revisão. Revisão seria o nível 1, revisão espaçada seria o nível 10. Beleza? Um bom jeito de fazer isso é com questões aleatórias. Você vai resolvendo questões aleatórias, você acaba revisando diferentes assuntos, né? Não é espaçado, é só revisão. Outro jeito de fazer isso é com resumos prontos. Você pode ler um resumo pronto. O problema é que aí você está tendo um estudo ativo, passivo, quer dizer, da revisão. Então, não funciona tão bem assim. Outro jeito é o flashcard com algoritmo de repetição espaçada. Também funciona muito bem, é o padrão ouro. Terceiro princípio, consistência, para anotar também. Ó. Então, o segundo princípio é revisão espaçada. Terceiro princípio é consistência é maior do que intensidade. A preparação para uma prova que exige muito conhecimento, né, medicina de família inteira, ela é muito mais sobre consistência do que sobre intensidade. É muito mais uma maratona do que um sprint de 100 metros. Né? Então, por que a gente diz isso? Porque se você começa com muita intensidade, essa intensidade vai caindo, você não consegue sustentar ela. Do mesmo jeito que você começa a correr muito rápido, você não consegue manter esse ritmo por muito tempo. Para conseguir correr uma maratona, você tem que achar um ritmo que você vai conseguir manter aquilo por 42,2 quilômetros. Não é verdade? Então, é isso. Escolha o seu ritmo saudável. 30 minutos por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia. Escolhe um. E tenta manter isso com consistência. Claro, vai ter um dia que você não vai conseguir, né? Consistência não é sobre fazer a mesma coisa todo dia. É sobre fazer o mínimo todo dia e fazer o máximo que dá naquele dia. Certo? E isso aqui dá um volume de estudo muito maior do que se você começar a estudar agora com muita intensidade e desanimar depois, ou se você reservar um mês para tirar de recesso antes da prova, né? Consistência. E quarto, o melhor jeito de fazer isso, tá? Da consistência, é com estudo semanal, com metas semanais. Porque aí você transforma o estudo em hábito. A construção de hábitos, ela precisa de quê? De previsibilidade, de recorrência, de recompensa. Então, quando você tem metas claras semanais, você consegue transformar o estudo em hábito, fica muito mais fácil estudar. Quarto princípio, trouxe aqui as métricas do nosso banco de questões de um dos nossos alunos. Esse aluno aqui, ele errou, concentre nas porcentagens, tá? Esse aluno aqui, ele errou todas as questões que ele fez do tema saúde da mulher. E ele acertou todas as questões que ele fez de infecto. Faz sentido para esse aluno estudar infecto e saúde da mulher com a mesma intensidade? Gastar ao mesmo tempo estudando os dois? Não, né?
Ele tem que estudar mais saúde da mulher para ele aumentar os acertos dele onde ele tem dificuldade, certo? Agora, ele errou todas de saúde da mulher e ele errou todas de abordagem a problemas digestivos. Qual que ele tem que estudar mais? O que foi mais cobrado nas últimas provas. Desses dois temas, qual foi mais cobrado nas últimas provas? Então, vou começar por ele. Você estuda primeiro aquilo que você errou e aquilo que mais foi cobrado nas últimas provas. Entre saúde da mulher e problemas digestivos, qual que é mais cobrado, Lucas? Saúde da mulher. Saúde da mulher foi bem cobrado na última prova, né? Sim. Boa. Então, esse é o nosso quarto princípio. É você estudar de forma esperta, estudar baseado em dados, em evidências, né? E foi com esses 4 princípios que a gente montou o nosso preparatório. Estudo ativo, revisão espaçada, estudo semanal e estudo baseado em dados. Como assim, Hélio? No estudo baseado em dados, a gente criou o nosso cronograma para ter mais tempo de aula dos assuntos que são mais cobrados. E a cada aula nossa, ela já é pensada para ser naqueles assuntos que foram mais cobrados. Né? Esse guia que a gente apresenta para vocês da aprovação não é só para vocês, é para a gente também. É o estudo interno que a gente usa ele para criar o nosso preparatório. A gente não falou de estudo semanal, a gente vai te dar um cronograma com metas semanais do que você precisa fazer de cada semana, de hoje até a prova, para conseguir a sua aprovação. A gente não falou de estudo ativo? Depois de todas as nossas aulas, você vai ter questões para resolver sobre o assunto da aula. Então, a sua sessão de estudo nunca vai ser só passiva, é sempre passivo associado ao ativo. Né? Fora que a gente tem banco de questões, flashcards e simulados. Você pode usar qualquer um deles para revisão espaçada. E nos flashcards, a gente tem algoritmo de repetição espaçada ou não tem? Temos. Até onde sei, somos o único do Brasil que tem um algoritmo de repetição espaçada. Ou seja, você vai ver mais aqueles temas que você erra mais. E foi com essa metodologia de ensino, que é muito bem pensada, que a gente conseguiu aprovar 750 médicos nas últimas provas, e a gente trouxe aqui números para provar para vocês por que isso funciona, né, Lucas? Boa. Esses números aí, eles surgiram de uma ideia, Hélio, que foi assim, ok, eu acho que nosso método funciona, eu acho que nosso curso funciona, mas vamos avaliar o quanto que ele funciona. E aí, em vez de trazer aqui para vocês a taxa de aprovação dos nossos alunos, que é um dado que, infelizmente, agora não é mais possível de ser aferido, a gente não sabe mais quantos inscritos tem na prova, quantos aprovados teve, porque a sociedade deixou de divulgar esses números nas últimas edições, a gente decidiu aferir, dentre os nossos alunos, aqueles que estudam, aqueles que fazem metodologia ativa, que é o que a gente está recomendando, que fazem simulados, que fazem questões, que fazem flashcards, se a chance de esses alunos serem aprovados é maior do que a dos alunos que compraram o curso e não utilizaram o curso. Tem desses. Aquele que se matricula na academia não vai e espera que o shape venha, né? E aí o que a gente percebeu? Que se na nossa plataforma nós temos 16 simulados, cada um com 90 questões, a gente dividiu os alunos no grupo dos alunos que fez pelo menos um simulado dos 16 e o grupo dos que não fez nada. E fazer simulados aumentou a probabilidade de aprovação em 64%. Isso com teste de correlação de Pearson com significância estatística, P menor do que 0,05. Da mesma forma, fazer questões, a gente tem 1.200 questões. O grupo dos alunos que fez pelo menos uma questão teve um aumento de probabilidade de 44% de ser aprovado e flashcard em 32%. Então, aqui foi uma forma de alguém que é apegado em evidência, como eu, de a gente conseguir documentar, estimar o quanto que os nossos recursos funcionam e ter dados, né, que sustentem isso. E aí, por que funciona? A gente mostrou para vocês. Porque as nossas aulas são objetivas, são diretas ao ponto. Não faz sentido, pessoal, você estudar com uma aula de 1h30 de duração, de 2 horas, de 2h30 de duração. Então, a gente faz aulas rápidas, aulas curtas, aulas de 30 minutos em média, de 40 minutos, realmente direcionada naquilo que cai. Não na experiência do professor, naquilo que o professor pensa, mas no que é que cai na prova. Qual é a parte desse conteúdo que é extenso que você precisa guardar, tá? E a gente entrega o conteúdo para vocês em 3 formatos diferentes. Então, você vai ter acesso ao curso inteiro, ao mesmo conteúdo, em áudio, vídeo e texto. Então, todas as aulas você tem ali o vídeo, e embaixo você tem um áudio da aula, que você pode, inclusive, baixar o arquivo MP3
e ouvir no carro, no ônibus, na academia, na caminhada. E você também tem um livro que é basicamente todo o conteúdo do curso transcrito para você que gosta de ler e ir acompanhando, né? Então, esse livro preparatório é um recurso novo que a gente fez com todo o conteúdo em um único livro focado naquilo que foi cobrado nas últimas provas. É o primeiro livro preparatório para a prova de título em Medicina de Família e Comunidade para você que gosta disso. E aí você pode ouvir todas as aulas como se fosse um podcast. Enquanto você está fazendo outra coisa, né, você tem essa possibilidade, inclusive, de baixar para ouvir offline, caso você prefira, tá? Então, a ideia de a gente expor a metodologia é para que você conheça bem o nosso curso e para que você confie em um curso que aprovou muito nas últimas edições de prova de título em Medicina de Família e Comunidade, com aulas do que realmente importa, sem perda de tempo. É muito legal a gente receber histórias de superação dos nossos guias, dos nossos alunos, né? No sentido de, por exemplo, aquela aluna do canto superior direito que fez a matrícula conosco no dia seguinte ao dia do parto, em que ela ganhou o filho, achou que não ia conseguir, mas ali, entre os cochilos do filho, entre as sonequinhas ali do bebê, ela corria para assistir uma aula, para fazer questões, para fazer flashcards, e conseguiu passar, já está com o RQE em mãos, né? E aí vem o doutor Enzo, 4 anos de atuação na atenção primária, trabalha 40 horas por semana só, não tem família, fala, ó, não vou conseguir estudar para a prova porque eu não tenho tempo. Boa. Eu gosto da ideia de encarar o estudo como se fosse um cano que estourou no teto da tua cozinha. Eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, mas se eu chego em casa e estourou um cano no teto da minha cozinha, essa vai ser a minha prioridade. Primeiro eu vou consertar o cano, eu vou secar, depois eu vou fazer o que eu tinha programado. O estudo tem que ser um cano estourado na pia da tua cozinha. Então, para vocês olharem aqui, só para ter uma visão de como é que funciona por dentro do nosso curso, vocês vão ter ali as aulas organizadas em um cronograma semanal, que você vai assistindo aula por aula. Depois de cada aula, inclusive, você tem um quiz para fazer, para treinar questões imediatamente depois da aula, para tornar o estudo mais ativo. Então, a gente faz um cronograma adequado à rotina do teu trabalho, considerando que a gente entende que você trabalha muitas horas por semana, é um cronograma adequado à rotina de trabalho de um médico, tá? Então, a gente tem alunos aí que conseguiram ser aprovados com estudos de 2 meses de estudo, 1 mês, até 3 meses de estudo. Você tem 4 meses, esse é o momento para começar, tá? Quando você entra na nossa plataforma, você vai ter acesso a 16 simulados, 10 simulados autorais feitos por nós, pela nossa equipe de professores, e as últimas 6 provas de título na íntegra para que você treine. Essa é a melhor forma de treinar, simulando a prova. Se você fizer os 16 simulados, se daqui até a prova você só fizer os 16 simulados, você vai ter feito a prova, antes de chegar na data da prova real, 16 vezes. Isso aumenta muito a tua chance de aprovação. Então, simulados são o nosso recurso-chave, né? E aí o Hélio comentou que a gente criou o primeiro deck de flashcards específico para a prova de título em Medicina de Família e Comunidades. Não são flashcards genéricos, não são flashcards feitos para outra prova, são flashcards feitos especificamente com a nossa bibliografia para o formato da prova de título em MFC. Como é que é o flashcard? Se você não está acostumado, utilize esse recurso, teste o flashcard. O flashcard é uma forma rápida de aprendizagem, você vai gastar 10 segundos em cada flashcard, com uma pergunta direta, objetiva, concisa e uma resposta no verso do flashcard. E aí você vai assinalando ali o quão difícil foi para você reter essa informação. E o nosso algoritmo de repetição espaçada vai fazer com que quanto mais difícil um conhecimento seja para você, mais ele se repita para você, mais ele apareça para que você treine aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais tem dificuldade. Ah, professor, eu gostaria de, em vez de ter simplesmente aulas gravadas, de ter um momento de interação com vocês. Então a gente tem, pessoal, a gente tem encontros ao vivo. Todo mês a gente tem uma aula mensal no Google Meet aqui com os nossos alunos, olhando para a cara uns dos outros, conversando, tirando dúvidas, trazendo temas quentes, aí, temas importantes que possam ser úteis aí para impulsionar a tua preparação, tá? Então, a Evelyn, por exemplo, comentou que nessa última prova fez 71 questões e que as dicas da live de revisão foram excelentes. Então, a gente faz aí uma live de revisão imediatamente na semana pré-prova, que é extremamente importante para que você vá com conteúdo bem fresquinho na hora da prova, tá?
O nosso banco de questões, inclusive essa é uma novidade, nosso banco de questões foi duplicado de tamanho nesses últimos meses. Então, hoje a gente tinha 600, agora a gente tem 1.200 questões comentadas, questões autorais e questões de provas anteriores, para você treinar sobrando, viu? Sensacional. Então, no banco de questões, você vai fazer questões ali, você pode fazer as 1.200 quantas vezes você quiser. A partir do momento que você responde a questão, você tem uma resolução comentada da questão, seja em vídeo, com nossos professores resolvendo a questão junto com você, ou uma resolução em texto, te explicando exatamente o raciocínio daquela questão, como é que você precisa pensar aquele assunto para a prova de título. E aí, conforme você vai fazendo questões, você vai alimentando o seu banco de dados com as suas métricas individuais, para você saber exatamente qual é a tua taxa de acerto, se você precisa melhorar, se você ainda está distante daquela que é a tua meta de acerto, quais são os temas aí que você tem tido mais dificuldade, que, portanto, você precisa se dedicar mais. Então, é com o nosso banco de questões que você vai ter, inclusive, o treino e também o diagnóstico, para saber quais são as áreas que você tem tido mais dificuldade. É por isso, por E tudo isso que a essas gente questões expôs... novas, Lucas, elas são fáceis ou são difíceis? Então, como a prova ficou mais difícil, né, e inclusive é para isso que a gente, é por isso que a gente está fazendo essas mudanças no nosso curso, de duplicar o banco de questões, a gente selecionou questões difíceis, questões mais difíceis, porque a ideia é que você sofra com questões difíceis agora, durante a preparação, e não faça questões facinhas e vá se deparar com questões difíceis na hora da prova. Então, a ideia é que no banco de questões você se depare com questões desafiadoras mesmo. É por causa dessa metodologia, dessa ideia, dessa experiência que nós acreditamos que nós somos o padrão ouro para a preparação na prova de título em Medicina de Família e Comunidade. Porque nós temos aulas focadas nos conteúdos prevalentes, nos conteúdos que mais caem, e porque nós temos um banco de questões, um banco de simulados e um banco de flashcards com foco exclusivo no TMFC, com repetição espaçada. Então, desaconselha-se preparação com livros extensos, com aulas longas, excessivamente teóricas, não direcionadas àquilo que cai na prova de título, ou com modelos de questões ou de flashcards que não sejam adaptados para a prova de título em Medicina de Família e Comunidade, que tem características especialmente únicas, né, Hélio? É uma prova diferente das demais, né? Exatamente. Eu não gosto de jeito nenhum de aulas longas e teóricas, sabe? Aquele professor que abre um vídeo e aí ele fala tudo o que ele sabe sobre o assunto sem estrutura nenhuma e depois ele fecha o vídeo. Não é esse o nosso estilo de aula, né? Nosso estilo de aula aqui é com início, meio e fim, é planejado, é aula rápida, é aula objetiva. E questões e flashcards é o padrão ouro de estratégia de preparação. Mas ela não é o padrão ouro se ela não tiver especificidade. Uma coisa são questões de residência, outra coisa são questões de prova de título de clínica médica, outras coisas são questões de prova de título de medicina de família. Né? Se um dia a gente for lançar um preparatório de clínica médica, a gente vai criar as questões do zero, porque tem nada a ver um jeito com o outro. Né? Então, Perfeito. Tomem cuidado com isso, tá? Precisa de especificidade. E aí, para trazer para vocês, né, a Josiane, inclusive, que é a nossa aluna, que está aí no chat conosco, a gente está trazendo atualizações específicas para o nosso curso, para essa prova de título. Então, uma dessas atualizações, que é uma que eu tenho muito carinho, é a chegada do Vini para fazer parte da nossa equipe, né? O Vini, doutor de gente, essa carinha linda aí da figura. Sigam ele no Instagram, deem uma olhadinha lá. Um excelente professor, um excelente educador, e um grande produtor aí de conteúdo, né, no mundo digital, está conosco agora, né? E não só isso, como ele foi eleito por mim como um dos médicos de família mais gente boas do Brasil. Eu tô no top 3? Tá, você tá no top 3. Valeu. Então, chegado do Vini, mais de 600 questões novas, com alto nível de dificuldade. A gente está, nesse semestre, revisando todos os nossos 3.000 flashcards para melhorar a qualidade dele, para otimizar o algoritmo de repetição espaçada. A gente tem aulas ao vivo mensais, focadas nos conteúdos que mais caíram nas últimas provas, e a gente segue. O nosso curso ele não é parado, tá, pessoal? Se você entra no nosso curso hoje, você não vai se deparar com o mesmo curso que havia há 6 meses, há 1 ano. A gente está sempre gravando aulas novas para aumentar aprofundamento em temas chaves,
para trazer atualizações, né? Então, nosso curso é dinâmico e é isso que vocês vão encontrar quando entrarem na nossa plataforma, tá? E aí, para apresentar aqui para vocês brevemente os nossos professores, e aí vocês vão vendo as nossas carinhas aí dos médicos de família mais gente boa do Brasil. Então, eu e Vini estamos aqui todos os dias no suporte com vocês, gravando aulas novas, corrigindo questões junto com vocês, tirando as dúvidas de vocês. E a gente tem aqui no nosso banco de professores médicos de família renomados, né? Tem aqui o Dr. Samuel, o Dr. Ebenezer, talvez vocês os conheçam também no Instagram, também um grande produtor de conteúdo nas mídias digitais e está conosco como professor do nosso curso. Então, além de médicos de família, e aí a gente prioriza, né, para contratação mestres, doutores, professores com experiência em didática, né? O Dr. Thomas Papa aí da Revolução Primária. Então, além de médicos de família, a gente também contrata professores especialistas focais para dar aula conosco em alguns temas específicos que exigem a expertise de um especialista de uma ou outra área. Então, os nossos alunos que estão aí no chat já reconhecem aí a carinha dos nossos professores. Então, o banco de professores que foi construído, escolhido a dedo, professores com experiência em ensino e experiência em ensino no cenário de um curso digital, né? Então, com professores claros, com uma metodologia envolvente, com um ambiente de aprendizagem aqui digital, de fácil acesso para você, tá? Temos como bônus um grupo de alunos no WhatsApp, então onde vocês vão poder conversar entre si para trocar experiências, dicas e etc. E também conosco, com a nossa equipe de suporte, conosco, eu, o professor Vinícius, né, os professores que nós estaremos tirando as dúvidas de vocês ali todos os dias. E aí, quando você chegar na plataforma, você vai se deparar com um cronograma, e aí aqui um exemplo de cronograma, por exemplo, começando na próxima segunda-feira. Então, se você entra hoje, você vai ser direcionado para esse cronograma aqui, para você já chegar com 3, 4 dias para se assentar aí, para começar firme, com 3, 4, 5 aulas por semana, daqui até o momento da prova, para que você possa já saber direitinho exatamente tudo aquilo que você precisa estudar. É claro que quando você chega na plataforma, você tem acesso a todas as aulas. Então, digamos que você já seja um grande especialista em pneumonias, DPOC e asma, e você sabe muito sobre esse conteúdo, você pode pular e adiantar as aulas da semana seguinte, tá? Ô Hélio, o Júnior comentou que está com medo do valor. Diga para ele aí, quanto é que ele vai precisar investir para ter acesso a essa nossa metodologia. Júnior, nosso valor também não tem reajuste do preparatório, tá? Há algum tempo o valor cheio. E ainda vai ter um desconto bom. Vamos lá. O preparatório em si, que são as aulas nos 3 formatos, com as questões depois de cada aula, mais a apostila, isso é o que a gente chama de preparatório. Se ele fosse vendido separadamente, se você for comprar ele separadamente, ele custa R$4.000. O banco de questões, separadamente, custaria R$1.000. Os simulados, mais R$1.000, porque são questões diferentes, tem uma estrutura diferente para você fazer. Os flashcards, mais R$1.000, com o algoritmo de repetição espaçada, né? E os 2.000 cards. Fora o grupo de alunos no WhatsApp e outros bônus, que nem vale a pena colocar preço, né? Vamos focar nesses daqui. Somando tudo, dá R$7.000. É um preço que assusta, né, Júnior? Mas é um preço normal para um preparatório, para uma prova de título. Até para um preparatório de residência estaria muito barato, né? Agora, esse não é o preço para essa turma. O investimento para essa turma, agora que o edital abriu as inscrições, é de 12 vezes de R$ 399,83. Ou R$ 3.997 à vista. Então, você tem essas duas opções de pagamento, né? À vista tem um desconto adicional ainda. Então, menos de R$400 por mês para você ter acesso a tudo isso. Aliás, menos de R$400 por mês para você ter o nosso acompanhamento até o seu título de especialista. E temos bônus, né, Lucas? A galera elogia demais a mentoria currículo. Como é que ela funciona? Boa, a mentoria currículo é um bônus que vale ouro, assim. Qual que é a ideia da mentoria de currículo? E aí isso é agora, né? Isso não dá para deixar para depois. A gente te ajuda a se preparar para enviar os seus documentos e para pontuar o máximo possível com o seu currículo. Como é que funciona a mentoria de currículo? Você vai nos enviar, antes de você se inscrever e mandar os seus documentos para a sociedade, você envia para nós
todos os teus documentos que você acha que podem ou não podem pontuar no currículo. Teu tempo de experiência, você vai enviar o seu arquivo KNES, ou você envia o teu CPF, que a gente baixa o teu KNES mesmo, você manda as tuas pós-graduações, você manda congressos que você participou, você manda artigos que você publicou, você manda teu tempo de docência, qualquer tipo de declaração e certificado que você tiver, você manda para nós. E aí a gente vai avaliar esses documentos e vai te dizer estrategicamente, você tem tantos pontos estimados na tua mentoria de currículo. Aumente a tua pontuação curricular fazendo esse e aquele curso online gratuito. Envie os seus documentos dessa forma. Esse documento chamado certificado pós-graduação, você vai enviar no item 3C e assim por diante. Então, para que você não perca pontos no currículo, e é muito comum de gente perder pontos de currículo porque não passou pela mentoria de currículo, né? A Carla comentou que a nossa mentoria de currículo é perfeita, e agora que a gente está na fase final do edital passado, tem muita gente que chegou a falar comigo essa semana porque mandou documento errado, não passou pela mentoria de currículo, não aproveitou essa oportunidade, ou chegou muito tarde, não teve acesso a essa mentoria porque o edital já tinha fechado. Então, importantíssimo passar por essa mentoria agora. Na mentoria, além de avaliar os seus documentos, a gente também te dá dicas de como pontuar a mais no currículo. Então, tem coisa, dá para você começar agora, fazer cursos online e somar um ponto e meio aí a mais na prova para não depender de ficar por uma questão. É muito comum, pessoal, gente não passar na prova porque ficou com 69,5, 69,9. Então, não deixe de juntar pontos agora, enquanto ainda dá tempo. A gente tem um guia de cursos para pontuação curricular, que é um guia que a gente fez com muito carinho para os nossos alunos, atualizado para essa prova. A gente podia mandar esse guia para eles, né, Hélio? Só para quem está na live, né? Exato. Podemos. Se você quer ter acesso a esse guia de cursos, em que a gente vai te dizer, você entra num PDF ali, você vai clicar direto no link para ir para a UnaSUS, para ir para o AvaSUS, e fazer um curso online que você faz rapidinho, em algumas horas, e que vai te somando pontinhos ali. E com uma dica estratégica de como você pode aumentar a pontuação curricular. Se você quer ter acesso a esse guia, chama a gente no Instagram, MedExperts_, né, Hélio? Uhum. E aí a gente vai te mandar ali na DM. Porque se você mandar só guia, eu vou achar que é o guia da aprovação. Boa, manda lá, guia de cursos, que a gente vai mandar para vocês, esse guia para você já somar uns pontinhos, tá? E aí a mentoria, ela tem prazo, é óbvio. A gente precisa receber os seus documentos, avaliar os seus documentos e te dar uma devolutiva a tempo de você se inscrever. E as inscrições da prova se encerram no começo de agosto. Então, é um bônus exclusivo para quem chegar a tempo, e o prazo máximo para garantir acesso à mentoria é no fim desse mês. Quanto antes você chegar, melhor, porque aí você tem tempo de se preparar, tá? A gente não te acompanha só até a hora da prova, a gente te acompanha depois também. Então, os nossos alunos contam com apoio pós-prova ali para avaliar as questões, para argumentar na hora de elaborar os recursos. Então, inclusive, a gente se posicionou nas duas últimas provas publicamente ali, dando dicas específicas sobre questões que talvez ainda valiam a pena de recursos, fazer recurso, e a gente teve questões anuladas, questões com mudança de gabarito nas últimas provas, inclusive graças ao nosso apoio, né? Então, os nossos alunos dizem que fazer parte do preparatório foi o melhor investimento do ano. Então, é um investimento, é sim um investimento que você vai precisar fazer, mas a gente acredita que isso se paga, tá? Que isso vale a pena pelo benefício que isso vai te trazer. E aí a gente ainda te oferece uma garantia incondicional de 14 dias. O que é a garantia incondicional? Se você está em dúvida, se você não sabe bem se você vai gostar da nossa metodologia ou não, você entra no nosso curso, você tem acesso a todas as aulas, a todos os simulados, a todas as questões, todos os flashcards, apostilas, quizzes, ao nosso suporte. Você pode até participar da mentoria de currículos, se você quiser, essa semana. E você tem um prazo de 2 semanas, 14 dias, para repensar. Se você não gostar da nossa metodologia, o que eu acho extremamente improvável, é só você nos avisar e solicitar o teu reembolso, e não tem nenhuma condição para que isso aconteça. Se você cumprir esse prazo de 14 dias, a garantia incondicional da devolução do valor. Não é isso, Hélio? Exatamente, exatamente. Fica aí o nosso compromisso público de ter essa garantia. E isso a gente faz porque a gente acredita na nossa metodologia. A gente acredita que entrando no nosso grupo de alunos, você não vai sair mais, você não vai querer sair. Exatamente. Só daqui a 7 meses, quando você tiver com o título em mãos, aí você vai mandar um falou, professor, um abraço.
Boa, E aí, o então que inscrições falta? abertas, o QR Code está na tela, se você está assistindo pela Smart TV ou pelo notebook, é só escanear o QR Code para fazer a sua inscrição no preparatório, ou se você é dos antigos e prefere digitar o URL como os maias faziam, é só entrar no mediaexperts.com.br/TemFC, tá escrito aí na tela, a gente também mandou no chat. Hélio, não sei ler QR Code e tô com preguiça de digitar. Chama no Instagram. Nossa, mas vocês resolvem tudo no Instagram? Sim. O Instagram da Media Experts responde mais perguntas do que o Posto Ipiranga. É só chamar lá que a gente resolve. Deixa eu aproveitar para trazer uma pergunta também. Isso vale, essa condição é válida até quando? Essa condição é até amanhã, 23h59. Nossa, Hélio, tão curto, por que amanhã? Porque você precisa entrar logo, mandar os seus documentos para participar da mentoria currículo antes de fazer a sua inscrição no edital. Então, esse é um incentivo para você entrar agora no preparatório, mandar seus documentos para a mentoria currículo amanhã, para a gente te dar a devolutiva e você fazer inscrição para o edital sem deixar para a última hora. É também um incentivo para você começar a estudar cedo. Porque se você deixa para se inscrever no preparatório na última semana do edital, primeiro, você não vai ganhar a mentoria currículo, a gente não pode garantir esse desconto e você não vai ter acesso à mentoria currículo, não vai ter participado ali, né? E você vai ter menos tempo para estudar. Isso significa mais horas de tudo por semana, o que quase ninguém tem, né? Então, agora é o melhor momento para começar a estudar para essa prova de novembro, beleza? Perfeito. A partir de hoje, Regina, é isso mesmo. A partir de hoje. E aí, o pessoal está perguntando aqui por quanto tempo teremos acesso. Então, o acesso é válido por 2 editais, pessoal. É isso, né, Hélio? Então, adquirindo o curso agora, você tem acesso para a próxima prova, que é a prova 38. E se acontecer de você não ser aprovado na 38, você ainda tem acesso para a prova 39. Então, o acesso é válido por 2 editais. Bastante gente perguntou aqui. Tatiane perguntou, Thaís. Acho 2 editais pouco tempo, porque eu tenho 3 anos de atenção primária e eu vou fazer a prova só no ano que vem. Mas eu queria começar a estudar agora para passar. A gente tem a opção de 2 anos de acesso, tá? A gente tem essa opção de 2 anos de acesso. Esse link você não consegue publicamente, você vai ter que chamar a gente aonde? No Instagram. Chamando no Instagram, a gente manda esse link de 2 anos de acesso. Aí você vai pagar R$1.000 a mais e vai ter 2 anos de acesso, 1 ano a mais de acesso. Boa. E é claro que se alguém contratar agora o acesso por 2 editais, chegou ao final de 2 editais e não passou, não tem problema, conversa conosco, explica a tua situação, né? A gente avalia ali para você, tá? Exatamente. Mas se seguir a estratégia, não tem erro, viu? Por nada, Tatiane. Eu favoritei algumas dúvidas aqui. Quer voltar nelas? Pronto. A Thaís perguntou, se eu tenho RQE em MFC, posso fazer prova de residência para subespecialização? Pode. Se você fizer a prova de título em MFC, for aprovado, você pode prestar prova de residência para medicina paliativa, para ultrassonografia, para alergia e imunologia, para administração e saúde com RQE. Isso graças à última resolução da Comissão Nacional de Residência Médica. A Patrícia perguntou, CRM mais médicos com 3 anos de atuação e pós-graduação em MFC? Precisa ter completado 4 anos de atuação, Patrícia. Então, com 3 anos só, você ainda não cumpre o pré-requisito, precisa ter completado 4. A pós-graduação, ela não faz parte dos pré-requisitos, mas ela é válida como ponto, vale ponto no currículo. Então, a pós-graduação em MFC, por exemplo, a pós-graduação do Mais Médicos, ela vale 2 pontos, tá? A Regina perguntou, onde consigo coordenação? Está falando sobre o Kines. Você consegue no próprio site do Kines, e se você tiver dúvida de como acessar o site do Kines, você pode chamar a gente no Instagram, que a gente avalia para você. Ele não é muito intuitivo, assim. Tem um tutorialzinho no próprio site da sociedade, na hora de você se inscrever na prova, tem um tutorial de como acessar o seu Kines. Então, você avalia sem precisar acionar a coordenação do teu posto, tá? A Luciana disse que quer o RQE. Boa, Luciana, bora. Queremos o teu RQE também. E a Helena disse, Deus abençoe a todos nós. Eu trabalhei 2 anos no Médicos pelo Brasil. Muito bem, Helena. Apta a fazer a prova, tomara que dê tudo certo. E a Regina perguntou quais documentos, eu acho que talvez, Regina, você esteja falando sobre
a mentoria de currículo, né? E aí a mentoria de currículo você vai enviar documentos para nós, documentos que pontuam no currículo. Então você vai abrir lá o anexo da prova que fala sobre todos os itens que pontuam no currículo e vai mandar todos os documentos que você tiver de certificados, declarações, diplomas aí para que a gente avalie para você, tá? Está com dúvidas, quer conversar sobre a tua situação, quer discutir forma de pagamento, escaneie o QR Code, fale com algum de nossos consultores humanos, fale com algum dos nossos vendedores, nossa equipe vai respondê-los lá, vai avaliar a situação de vocês. Se você quer tirar alguma dúvida específica, comentar sobre o teu caso individual, fale com a Bianca, fale com a Tainara, fale com algum de nossos lá, tá? Lucas, tô com dúvida, tô conversando com alguém aqui no WhatsApp, tô com dúvida, não sei se é golpe, se eu posso confiar, o que eu faço? Rapaz, e hoje em dia tem tido muito golpe, hein, Hélio? Tem Gente mesmo, vendendo curso falso aí. tem. Você vai ter que chamar no Instagram. Chama no Instagram e pergunta. Esse número aqui é Pergunta se eu válido? fosse Aí a gente piranga. vai te responder. Boa. Aqui, os consultores são muito bons, tá? Quem quiser conhecer outros métodos de pagamento, inclusive, conversa com os nossos consultores aí. Boa. O Mário perguntou, experiência em acupuntura conta ponto? Mário, pelo que eu me lembro do edital, experiência em acupuntura não conta ponto, especialização em acupuntura também não conta ponto. Tem ali cursos de especialização e tem ali dentro das áreas práticas integrativas e complementares. Então, se a banca considerar que a acupuntura é uma prática integrativa e complementar, eu acredito que sim, eles podem sim aceitar a tua especialização. E aí isso valeria entre 0,25 até 1,5 pontos, dependendo da carga horária da tua pós, tá? O Tiago falou, eu terminei agora em março minha pós-graduação pelo programa Mais Médicos para o Brasil, mas já tenho mais de 5 anos atuando na UBS. Excelente. Se você tem mais do que 4 anos, você está apto, aí todo o tempo de atuação, além desses 4 anos, conta ponto. Então, se você tem 5 anos, esse pontinho extra, esse ano extra, conta ponto. E a tua pós-graduação do programa Mais Médicos conta ponto também. E a Regina diz, preciso claramente do cronograma, pois sou meio desorganizada. É isso mesmo, Regina. O cronograma está aqui para facilitar, para te ajudar a estudar, para ter uma organização bem estruturadinha e você saber exatamente o que é que você vai estudar a cada dia, tá? É muito comum, nesse momento, aí no pré-prova, considerando a complexidade dessa prova, sentir ansiedade, sentir medo, como você comentou, né? E aí, a ideia, a partir do momento que você entra no curso, inclusive, é que você se sinta amparada. Você vai ter ali um grupo com centenas de outros alunos que estão com medo, que estão ansiosos como você. A gente se ajuda ali, nós professores e os outros alunos, a gente também se ajuda. Qualquer dúvida que você tiver, a gente responde, a gente dá suporte, dúvidas sobre a inscrição, sobre o envio dos documentos, sobre a prova, sobre o conteúdo, tá? A Thaís perguntou se pós em psiquiatria conta. Conta sim. Mesma coisa que eu falei sobre a acupuntura. Entre 0,25 e 1,5 pontos. Se vocês quiserem saber exatamente o que é que conta ponto, vocês conseguem acessar nesse PDF que eu estou mandando, nesse link que eu estou mandando do PDF, estou mandando no chat aí agora, viu? Atenção, informação importante. Portugal empatou com gol de pênalti do Cristiano Ronaldo. Meu Deus. Me deu spoiler. Eu ia assistir o jogo agora, do 0, cara. Nossa, cara, foi mal, te dei spoiler. Fechou? Boa, fechado. Boa noite. Qualquer dúvida agora, converse com nossos consultores ou chama no Instagram. Um abraço e a gente espera vocês lá no grupo do preparatório, né, Lucas? No WhatsApp. A gente se vê lá amanhã. Um abraço. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu?